Agora no Ceará News. Conexão Brasília-Ceará. Com Donizete Arruda. Vamos nessa, Donizete. Bom dia pra você. Sexta-feira começando. E que semana animada, viu, Donizete? A gente encerra a semana naquela animação, muita articulação. O presidente Lula resolveu falar e falou muito nesta quinta-feira com emissoras de televisão para se posicionar a respeito das tarifas de Donald Trump. E aí, Donizete, você acha que o governo brasileiro vai conseguir resolver todo esse problemão na diplomacia ou vai ter que ir para cima com gosto de gás? Bom dia e bom trabalho para você. Bom dia, Matheus. Bom dia, ouvinte do Ceará News. Olha, Matheus, a crise é muito grande, tá? Muito séria. Sim. A manchete do UOL. O governo teve novo salto da inflação tarifácia de Trump contra o Brasil e a oposição sentiu o golpe. O líder do PL, o Sóstenes, deputado federal, fica dizendo que não é. O Lula deu entrevista ontem à Record e à Globo. Você viu, né? Sim. Muita repercussão, inclusive. E o seguinte, o que é que acontece? Os Estados Unidos vendem para o Brasil 40 bilhões e 600. O Brasil exporta 40 bilhões e 400. Dados de 24, tá? Ok. Então, o presidente Lula vai acionar a OMC, vai tentar conversar. Se não tem reciprocidade. Você podia ler as manchetes dos jornais, Matheus? Sim, Donizete. Os principais jornais de hoje abordam, esse assunto. A Folha de São Paulo, por exemplo, diz o seguinte: Lula diz que negociará com Trump. Se falhar, retaliação será focada. O Globo: governo mira patentes e bens culturais em reação pontual a tarifaço de Trump. E aí, o Estado de São Paulo fala: Brasil adia resposta a tarifaço e avalia quebrar patente de remédios. Tudo é sobre esse assunto, né, Donizete? Querendo ou não, tá girando em torno disso. Aí o governo pode ser pontual. Essa matéria dele aí. O Lula diz que vai recorrer à OMC, e espera que o diálogo volte atrás. Vamos ouvir o Lula, Matheus. Vamos começar, Donizete, a ouvir os trechos aqui da entrevista do presidente Lula falando sobre esse assunto que impacta a todos nós. Vamos lá. Olha, primeiro é importante levar em conta que algumas coisas que um ser humano e um governo não podem admitir. É a ingerência de um país na soberania de outro. E mais grave, a intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país. É inaceitável que o presidente Trump manda uma carta, pelo site dele, e começa dizendo que é preciso, acabar com as caças bruxas. Isso é inadmissível. Primeiro porque isso aqui tem justiça e a gente está fazendo um processo com direito à presunção de inocência de quem é vítima. Se quem é vítima cometeu um erro, vai ser punido. Aqui no Brasil é punido. A segunda coisa é que é inverossímil o fato pelo qual se aumentou a tarifa. O presidente Trump deve estar muito mal informado, porque nos últimos 15 anos, o déficit para o Brasil é de 410 bilhões de reais entre comércio e tarifas. Portanto, não existe explicação a não ser uma falta de informação e depois tentando atrapalhar uma relação muito virtuosa que o Brasil tem com os Estados Unidos há 200 anos. Donizete, o presidente também falou o que é que ele pretende fazer, nos próximos dias para tentar resolver esse problema. Vamos ouvir. O que é que eu vou fazer, na verdade? Primeiro, eu não perco a calma e não tomo decisão com 39 graus de febre. O Brasil utilizará a lei da reciprocidade quando necessário. E o Brasil vai tentar, junto à OMC, com outros países, tentar fazer com que a OMC tome uma posição para saber quem é que está certo ou que está errado.
A partir daí, se não houver solução, nós vamos entrar com a reciprocidade já a partir de 1º de agosto, quando ele começa a taxar o Brasil. Nós entendemos que o Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém, nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos negociar e o que nós queremos é que seja respeitado as decisões brasileiras. Portanto, se ele ficar brincando de taxação, vai ser infinita essa taxação. Nós vamos chegar a milhões e milhões e milhões de por cento de taxa de coisa. O que o Brasil não aceita é intromissão nas coisas do Brasil. Ele tem o direito de tomar a decisão em defesa do país dele, mas com base na verdade. Se alguém orientou ele com uma mentira de que os Estados Unidos é deficitário com o país, mentiu. Porque os Estados Unidos é superavitário na relação comercial com o Brasil. É isso, Mateus. Donizete. Sim. Tem mais Lula, Matheus? Tem mais Lula, Donizete. Ele falou sobre essa questão de que a reação de Donald Trump foi por causa da reunião dos BRICS. Ele disse que não acredita nisso. Vamos ouvir. Veja, primeiro, os BRICS é um fórum que ocupa hoje metade da população mundial e quase 30% do PIB mundial. E dentro dos BRICS está países que participam do G20. 10 países dos BRICS participam do G20, aonde o seu Trump participa. Segunda coisa, nós temos 3 países que foram convidados do G7 agora. 4 países, Brasil, México, África do Sul e Índia. Quarta coisa, o BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós cansamos de ser subordinados ao norte. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando e nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de ter uma moeda própria ou, quem sabe, com as moedas de cada país, a gente fazer comércio sem precisar utilizar o dólar. Porque nós não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem. E nós não precisamos, sabe, disso para fazer comércio exterior. Agora, achar que os BRICS é a razão pela qual o Trump ficou nervoso, o Brasil nunca ficou nervoso com a participação do G7, o Brasil nunca ficou nervoso com as coisas que os Estados Unidos faz. Cada país tem soberania de fazer aquilo que quer. Então eu penso que o presidente Trump precisa se cercar de pessoas que o informem corretamente sobre como é virtuosa a relação Brasil-Estados Unidos. Mas o presidente Lula, viu, Donizete, estava visivelmente chateado com esse posicionamento do Donald Trump. Desrespeitado, porque não recebeu a carta, foi pela rede social. O Trump começa na carta falando do Bolsonaro, isso repercutiu na mídia internacional muito crítico. E o marqueteiro do Trump, o Steve Bannon, deu a entrevista nos Estados Unidos, Matheus, dizendo o seguinte: olha, Lula, se vocês tirarem o processo contra Bolsonaro pelo 8 de janeiro, a gente muda a taxa. É chantagem. E o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, quis tirar a culpa do bolsonarismo e não pode, porque o Eduardo Bolsonaro assumiu que a taxação foi ele que articulou. Só que o resultado é devastador. A principal base de apoio ao bolsonarismo, que é o agronegócio, está furiosa, a base bolsonarista, com o Bolsonaro. E o Lula se capitalizou porque está tentando um negócio, vai para uma reunião com os países da Ásia, Vietnã, Coreia do Sul, Indonésia, Laos, atrás de vender. E o Brasil deve perder 20 bilhões de dólares ano, deixando de vender para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos também perde muito. O Brasil quer quebrar as patentes de remédios, né, Matheus? Isso. E a reação ainda não é furiosa, é leve, mas vai ter reciprocidade. Os problemas já começam a acontecer. Ontem, 58 contêineres que estão nos portos do PECEM, de Suape, estão prontos para ir com pescados para os Estados Unidos. E os compradores americanos
cancelaram o pedido. Não é nem cancelaram, sustaram. Certo? Então, no PCI e no swap, quer dizer, vai ter gente que vai quebrar, Matheus. A gente tem mais Lula não, né? Nós temos o último trecho aqui, Donizete, vamos ouvir. O que eu acho um desaforo muito grande delas e não dá para aceitar é um cidadão, um presidente de um país importante como os Estados Unidos, conversar uma carta para mim, mandada pelo site, avocando o fim das caças às bruxas a um ex-presidente que tentou dar um golpe nesse país. Ele não tentou dar um golpe, ele é um presidente que tentou dar um golpe nesse país. Ele não tentou dar um golpe, ele tentou preparar a minha morte, a morte do presidente da Suprema Corte, que na época era o Alexandre de Moraes, a morte do vice-presidente. E não é ninguém da oposição que está falando, são os militares que estavam com ele, é o ajudante de ordem dele que recebeu as informações deles. Agora, quem vai ser julgado não é o cidadão Bolsonaro, quem vai ser julgado é os autos do processo. Se ele tiver razão, será absolvido. Se ele não tiver razão, ele será condenado. E se condenado, vai ser preso. É assim que funciona a justiça no Brasil. E é assim que eu espero que funcione nos Estados Unidos. Se tivesse um Capitólio aqui e o Bolsonaro tivesse feito o que fez o Trump nos Estados Unidos, ele também estaria sendo julgado. Porque a lei aqui no Brasil é para todos de verdade. Doa a quem doer. Eita, Donizete, lavou a alma aí. O advogado da empresa do Trump disse que o impedimento do Bolsonaro não é bem visto por Trump. O Trump se mete nos Estados Unidos, gente. Na nossa vida manda nós. A manchete do UOL, Matheus. Manchete do UOL, Donizete, como você falou, é a seguinte: o governo Lula teme novo salto da inflação com tarifaço de Trump contra o Brasil. Ok? Olha, Matheus, o problema desse tarifaço afeta a nossa economia. E os deputados federais já estão discutindo isso, querem discutir. O governador Evandro vai ter que ir a Brasília, correndo, reunir os empresários cearenses. E o deputado Danilo Forte até falou sobre os efeitos de como é que pode chegar ao acordo para resolver isso. Vamos ouvir para terminar? Vamos lá. A economia é a razão, a política é a paixão. E quando você mistura as duas coisas, com certeza sobra a conta para a população. Então, diante disso, eu acho que não se pode colocar as relações pessoais acima das relações comerciais de duas nações do porte do Brasil e dos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. Então, eu acho que é preocupante, é necessário ter aí maturidade para enfrentar o problema, não é com arrobo, não é com o discurso fácil, é com a construção. Os setores empresariais envolvidos hoje têm uma relação direta muito forte na relação bilateral, que podem também ajudar muito na construção de um consenso, e a gente romper, né, com essa visão bizarra de que a política pode ser feita por arrobo. Isso não é bom para ninguém, não dá segurança para nenhum dos dois países e só prejudica a todos que precisam ver a economia dentro de uma dinâmica de crescimento. E aí gera insegurança, gera falência de empresas, gera desemprego e gera dívidas. Então isso é muito ruim para quem quer ter uma relação saudável e confortável num mundo tão competitivo e tão integrado como a gente tem hoje. Matheus, o governador Evandro tem que reunir os empresários cearenses com urgência, né? E a bancada federal e estadual, tá certo? Pra gente ver a saída. O Ceará perde muito, Matheus. Nós exportamos 500 milhões de dólares de frutas. Nós temos que arranjar mercado. Porque a fruta se perde, ela fica podre. Sem dúvida. Se a gente não tiver como exportar. E eu não sei como é que vai se dar para manter, se nós temos geladeiras para guardar. É um risco real. Tem que o mercado nacional absorver essas frutas, arranjar novos compradores. É uma preocupação só. Agora, o Trump ter dado essas tarifas, como o Brasil vai ter reciprocidade, Matheus, é o seguinte: o Brasil vai cobrar 50 dos produtos americanos. Aí ele disse que a gente aumenta para 100.
Aí o Brasil aumenta para 100. Aí ele aumenta para 200. Aí a gente aumenta para 200. Onde é que vai terminar isso, Matheus? Agora foi um tiro no pé do bolsonarismo. Mesmo quem estiver me criticando por paixão, isso não tem paixão política não, gente. Isso é bolso, isso é inflação, isso é fome, isso é desemprego, isso é falência em milhões de brasileiros que não vão ter como viver. É desemprego, inflação, dólar alto, tudo isso pode acontecer. Mas vamos esperar que Deus nos ajude. Agora, misturar política com economia não pega bem. Vamos dar uma paradinha, Matheus. O café vai baixar o preço e não tem como exportar. São toneladas e toneladas que os Estados Unidos é o maior comprador de café do Brasil. E o café agora não vai para lá, Matheus. Agora no Ceará News, Momento Nero. E aí, Donizete, quem você vai acordar hoje com o Tatá? Adivinha Adivinha quem? Quem? 72 horas de silêncio. Cadê o bichinho? Vai, Tatá. Cadê o nosso senador Cid Gomes? Vai, Tatá, acorda aí. Cadê você? Cadê, Donizete, o homem? Cadê você? Cadê? Cadê você? Aonde, Donizete, está ele? É a pergunta Alô? que não quer calar. Alô, Meruoca. Câmbio. Cid Gomes tá aí, Meruoca. Eu já tô começando a achar que ele foi abduzido. Foi não. E a coragem do meu senador? Cadê a coragem do meu senador? Cadê, Matheus? Cadê, Donizete? Você? Cid Gomes, Júnior Mano espera a sua defesa. Solta Moab, Matheus. Matheus, você Sim. tem em mãos Tenho. a revista Veja com a entrevista exclusiva do ministro relator do caso Júnior Mano, Gilmar Mendes. Eu vou ficar no camarote. Bote eu no camarote, bote. Pão, 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 pão de queijo, pão, 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 pão de queijo. E eu só vou ler as notas da coluna Radar do Robson Bonin. Você já está em mãos? A primeira nota, suspeita de máfia. Tocada por Gilmar Mendes no STF, a investigação sobre desvio de emendas parlamentares no Ceará vai além de um simples caso de corrupção política, misturando-se, segundo o ministro, a interesses de facções criminosas. Donizete do céu. Aliança do mal. As emendas desviadas financiaram a eleição de mais de 50 prefeitos do esquema que usavam os mandatos para direcionar verbas a empresas do PCC. Nessa relação entre política e facção, diz Mendes, o desvio da emenda era o crime mais inocente. Aí eu só tenho que dizer, esses 50 prefeitos, o primeiro a gente já sabe qual é o nome, né? O Bebeto é outro. Aí tem o prefeito de Canidé, né? Que tá investigado. Aí que é quem tem? Mateus, seu musiquinha assim. Oi, pega a malinha. Oi, arruma a malinha. Oi, arruma a malinha. Arruma a malinha. Os prefeitos têm que arrumar a mala, Mateus. Donizete, tá difícil. Pra mim não era o PCC, não. Pra mim era o CV. Mas agora o Gilmar Mendes fala que é o PCC. Ele inhou o ministro do Supremo dizendo que tem 50 prefeitos do Ceará investigados porque foram financiados pelo PCC. Senado na mira, Matheus. Pivô do esquema, segundo a Polícia Federal, o deputado Júnior Mano ganhou poder e influência no Estado. Ele disputaria o Senado nas próximas eleições, levando o bando criminoso a outro nível de poder em Brasília, segundo a Polícia Federal. Pesado, Donizete. Meu Deus, é muito forte, gente.
dá como definitivo. O Júnior Mano nega. O Júnior Mano nega ter qualquer envolvimento com fraude de emenda ou qualquer envolvimento com facção. E além dele, tem outros deputados investigados, né? Tem o Yuri do Paredão, tem o Zé Guimarães Olinda, o Eunício diz que não é, porque só mandou emenda para candidato e cancelou. O Yuri diz que quer transparência, ele não tem nada de errado. O Guimarães diz que não mandou dinheiro. Próxima nota do Gilmar Mendes, da coluna Radar da Veja de hoje, com exclusividade. Tem mais, viu, Matheus? Tem mais. Procura-se. Em 5 anos, Mano direcionou 120 milhões de reais a prefeituras no Ceará. No ano passado, ajudou a eleger Bebeto Queiroz, prefeito de Choró. O aliado e operador do esquema fugiu após tornar-se investigado por elo com facções criminosas. Bebeto ganhou nome nacional, né? A situação do Bebeto, todo mundo fala que ele tentou um habeas corpus do Supremo, o advogado dele mudou, é um advogado, agora é outro advogado, e não é o Gilmar Mendes quem julgou o habeas corpus, foi o Alexandre de Moraes que negou o pedido de habeas corpus de Bebeto Queiroz. Bebeto Queiroz pode se entregar, é o que eu escutei nas últimas horas, e fazer uma delação. Não sei se é verdade. As fontes nesse assunto não são confiáveis. Até porque o advogado do Bebeto não é nem do Ceará agora, é de outro estado. Tá? Próxima nota. Follow the money, follow the money. A mando de Gilmar Mendes, a Polícia Federal vai agora vasculhar sigilos bancários e colher depoimentos de envolvidos. Ainda não há um delator para apurar quanto dinheiro público girou nas engrenagens do crime organizado. Método nacional. O esquema de desvio de emendas envolvendo deputados e prefeitos não é novo. Foi flagrado em diferentes estados e pode indicar um método nacional de corrupção. Com certeza não é Made in Ceará, diz Gilmar Mendes. Made in Ceará. Pesado, vamos lá. Mateus. Isso. Vamos virar o assunto. Só dizer que isso mexe a política cearense como todo, Matheus. É, Donizete, exatamente. Muito pesado, muito pesado. Oi. Os prefeitos do Ceará arrumam a malinha que o Gilmar Mendes avisou que vai ter operação. É isso aí, pode arrumar a malinha. Arruma a malinha. Arruma, Donizete, arruma a mala aí. O negócio tá sério. Matheus merece até a minha musicazinha, não merece ficar calado? Donizete, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim, concordo plenamente. O negócio tá pesado, essas notas da Veja, rapaz. É destaque da Veja, principal destaque da Veja, a lei do tarifaço. Eu soube que ia ser manchete da capa da Veja, mas caiu por causa do tarifaço. Mas estava pronto para ser a capa da Veja. Meu Deus. Vira a página, Matheus. Vamos para a Assembleia, Matheus. Vamos lá. Foi aprovado muito manifesto em defesa do Brasil, com 8 votos contrários. Vamos ouvir aí o presidente da Assembleia anunciando o manifesto em defesa do Brasil, falando sobre esse manifesto. Depois você dá o nome dos deputados que votaram contra os interesses brasileiros. Combinado. Vamos ouvir. Quero também ler um manifesto que praticamente já mais de 30 parlamentares já assinaram, proposto de forma coletiva por essa casa, e que nós gostaríamos de deliberar e apreciar. Trata-se de um manifesto suprapartidário. Aqui não se trata de um manifesto de ideologia, nem de governança ou de oposição. Manifesto em defesa do Brasil. E aí esse manifesto, caso nós aprovemos, eu já vou colocar no Colégio de Presidente das Assembleias Legislativas do Brasil para sugerir aos meus colegas presidentes de assembleias que façam o mesmo ou a imagem e semelhança. Pesado, Donizete. Vamos lá. Quem votou contra? A gente tem os nomes aqui. Posso dar?
Deve. Vamos lá. Lucinildo Frota, Antônio Henrique, Queiroz Filho, Cláudio Pinho, Pedro Matos, Sargento Reginaldo e Alcides Fernandes. Votaram contra. 8. Tem aí, botou o Carmelo Neto também? E Carmelo Neto. Ok? Tá certo. Então, ontem o presidente da Assembleia também fez um balanço sobre os 6 primeiros meses de mandato, não é isso? Vamos ouvi-lo? Vamos. Em entrevista ao Poder 85, ao site Poder 85. Nós tratamos todos os 45 colegas como presidentes. São deputados e deputadas eleitos legitimamente pela população, do mais votado ao menos votado, seja de situação de oposição, de direita ou de esquerda. Todos os deputados e deputadas foram eleitos e são legítimos representantes da população. Então nós procuramos dar voz à minoria, conversar, dialogar com a oposição, abrir espaços a todos. Tivemos aí mais de 2.500 proposições trabalhadas, legisladas nesse ano, mais de 3.000 requerimentos aprovados, então alta produção legislativa, acho que a casa sai ganhando, é preciso que a gente transforme o Parlamento Cearense, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, na verdadeira casa do povo cearense. Aqui é a caixa de ressonância do que a população quer, do que a população precisa, a população cearense é o nosso patrão e nós estamos aqui para trabalhar por eles. Então, também procurar levar o serviço da Assembleia à população mais carente nos 184 municípios. Então, são desafios que com muita cautela, muito diálogo, muita transparência, a gente vem enfrentando, se Deus quiser, saindo vitorioso. Ceará de Valores, a gente lança agora em agosto, vamos trabalhar 20.000 jovens, capacidade de 14 a 29 anos, levando inovação, empreendedorismo, primeira oportunidade, primeira chance, conversando com esse jovem. O Conselho Tutelar Alesse Garantindo Direitos tem 960 conselheiros que vão ser cursados, formados, qualificados durante 6 meses na Assembleia, fazendo prevenção em vez de repressão, trabalhando a integração do conselho escolar, da família, do aluno com o conselheiro tutelar, para ser um agente de desenvolvimento social e de cidadania. Nós temos vários novos programas. É isso, Donizete, tá aí. Tá por aí? Tô aqui, ainda tô pensando na matéria da Virgem, tô assustado, Matheus. Ceará. É, tá aí pra você, viu? Mas vamos lá, Donizete, porque pra gente terminar, teve confusão ontem, né? Mais uma. Oi. Deu um carão na Assembleia, deu um carão bem grandão. Bota o Chaguinha dando um carão na Assembleia, dizendo que a Assembleia tem mordomia. Oi, Assembleia. Oi, bota o Chaguinha dando um carão nos deputados estaduais. Oi, que nenhum falou ainda. Aliás, falou, tô recebendo aqui já a informação. Vai, bota aí. Eita, que a turma de políticos aí envolvida com motins não se cansa e atacando. Enquanto eu estava numa reunião com a cúpula da segurança pública e o governador Elmano, anunciando mais dezenas de policiais nas ruas a partir de agosto, começo de agosto, mais de 2.000 policiais em novos concursos para reforçar a segurança, estava lá de novo o deputado Reginaldo, que não tem o que fazer, me atacando de novo lá na tribuna da Assembleia. Homem, vá trabalhar, você ganha tanto, você ganha uma fortuna aí na Assembleia, 1.001 benefício A, auxílio B, auxílio C, ainda tem mais plano de saúde. Se você trabalhasse, ok, como tem deputado que trabalha e tem que ganhar bem. Agora você, meu irmão, que leva a sua vida só mesmo em tentar conturbar a segurança, provocar o caos na segurança, sabe muito bem o que é motim, e ainda trabalhando noite e dia para poder desestabilizar as coisas, torcendo para que nada dê certo. Vamos, vá trabalhar. Eita, pesado aí, hein? Olha, deputado, duelo dos abestados, deputado Felipe Mota, que é da mesa diretora de oposição, diz que na primeira sessão de agosto apresentará um requerimento convocando o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, para que ele vá ao plenário da Assembleia e aponte as mazelas da Assembleia. Que penduricalhos são esses que os deputados ganham? Ele diz que não tem como a Assembleia não aprovar o seu requerimento. Chaguinha acusa a Assembleia e ele quer que ele aponte.
É aqui que tem podre, é aqui que fede, é aqui que tem lama, é aqui que tá errado. Chagas Vieira começou a briga. Felipe Mota comprou a guerra. Vamos saber como é que vai reagir a bancada governista. Chagas atacou e Felipe Mota tomou as dores. Ele disse, eu não tenho isso que ele está dizendo. O plano de saúde existe, mas não é essa coisa errada, é o direito que os deputados têm. Agora, ele nominou e disse que tem muitas vantagens. Que vantagens são essas? Que ele aponte, nomine, acuse e que peça para o Ministério Público investigar. O pau cantou. A semana termina com a briga feia entre o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, e a Assembleia do Ceará. Tô indo embora, Matheus. Sexta-feira, terça. Tô indo embora. Tchau, tchau. Tchau, Donizete. Tchau, tchau. Cadê E segunda ele? você tá de volta, hein?